E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor de Geografia e Atualidades, e hoje a gente vai falar sobre essa incrível teoria da ferradura. Então solta a vinheta! Eu quero que vocês observem o meu incrível casaco de vovô. Eu gosto desses casacos quentinhos aqui. Então, antes de mais nada, falar que na descrição do vídeo estão as minhas redes sociais e também na descrição do vídeo tem as formas de vocês apoiarem o canal, tá bom? É importante que vocês cogitem apoiar o canal. Ah, Renan, não tem dinheiro. Então sai compartilhando agora já. Já sai compartilhando, tá? Então, pessoal, existe um cara chamado Jean-Pierre Faye, sei lá como é que é o nome dele. Acho que ele até tá vivo, ele é bem das antigas. E atribuído a ele essa lógica de teoria da ferradura. E para quem não sabe o que é teoria da ferradura, eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem. Basicamente, a teoria da ferradura é a premissa que eles dizem que tanto da direita, da extrema direita, quanto da extrema esquerda, elas acabam se aproximando como uma ferradura. Tá? Então, que nem mostra aqui, ó. Ah, o comunismo se aproximaria do fascismo, o marxismo, né? Do racismo como se fosse, se bem que racismo pode ser considerado uma teoria, né? Socialismo do nacionalismo, aqui seria a direita, aqui seria a direita, aqui seria a esquerda, tá? Então ela parte desta seguinte premissa. E num primeiro momento, quando a gente observa isso, ou por exemplo, observa de modo superficial figuras históricas como Stalin, como Hitler, ela nos parece bem verdadeira. A gente olha e tipo, não, realmente faz sentido isso aí. O que é que faz sentido? Pô, ambos são autoritários, eles usaram do Estado para atingir os objetivos dele, do grupo político deles, eles eliminaram a oposição, e daí a gente tem essa impressão que eles são dois lados da mesma moeda. Tá? Então é isso que a teoria da ferradura apregoa. Tá? Quando na verdade eles não são dois lados da mesma moeda. E agora eu vou falar um pouco das críticas que essa teoria da ferradura sofre, tá? A primeira crítica, e para mim a fundamental crítica a essa teoria, é essa simplificação ideológica absurda. Eles simplificam o modo ideológico que determinadas correntes de análise no mundo têm, de um jeito que chega a ser triste. Porque quando eu falo não, é dois lados da mesma moeda, eu estou simplificando demais a construção ideológica de ambos os lados, tá? E eu nem preciso me alongar aqui sobre a construção que o Stalin fez ao longo da sua vida e a construção que o Hitler fez ao longo da sua vida para consumir as ideologias deles, né? Para eles consumir, não, para eles consumarem as ideologias deles. Não preciso ficar me alongando aqui, mas claramente são coisas que são diferentes, tá? Ah, mas psicologicamente vai ver o Hitler, ele até respeitava o Stalin, e o Stalin o Hitler. Cara, psicologicamente não é ideologicamente, tá? A gente tá falando da teoria da ferradura aqui. Porque tem muita diferença entre isso que a teoria da ferradura chama de extrema esquerda e isso que a teoria da ferradura chama de extrema direita. A principal é a cosmovisão. O que é cosmovisão? Cara, é as concepções que as pessoas têm de mundo. Tipo assim, elas são totalmente diferentes as concepções de mundo que elas têm. Além de, né, às vezes eles tentarem, essa teoria da ferradura ajuda a aproximar o fascismo do comunismo, né? Então por isso que é bem comum tu ver os caras, não, comunismo é fascismo. Sendo que na verdade não é. Isso não é uma defesa do comunismo, isso aqui é só um esclarecimento conceitual. Além disso, a teoria da ferradura, ela anula a galera radical. E aqui não é radical, sou radical, Não, radical no sentido epistemológico de ciência humana, que é qual? Ir até a raiz de um problema. Radical é quem vai à raiz de um problema. Então ele vai até a raiz desse problema. E a teoria da ferradura acaba mostrando que essas pessoas que são mais radicais, nesse sentido que eu tô falando, tá? Nesse sentido que eu tô falando, elas são dois lados da mesma moeda. Então a extrema esquerda e a extrema direita, elas seriam a mesma coisa. Estou falando aqui da esquerda radical, que a gente tem lá o anarquismo, o comunismo e tal, mas também tem a direita radical, que também quer mudar determinadas coisas dentro da raiz dela. Então eu acabo anulando essas duas como se essas duas aí, tipo assim, não prestassem. E aí que entra uma das coisas que a teoria da ferradura mais incentiva, que é o centrão.
Ou isentão. A teoria da ferradura incentiva esse cara que é um isentão. Que, de modo geral, sempre é um liberal. Não tô falando que todo liberal usa a teoria da ferradura. Inclusive, o cara que entende mesmo de liberalismo, né, geralmente ele não acredita muito nessa teoria da ferradura. Mas estou falando que toda pessoa da teoria da ferradura é um liberal, mas nem todo liberal usa a teoria da ferradura, tá? E daí a gente acaba criando algumas aberrações como youtubers, que nem um tal do Clarion de eu não sei o nome dele direito, mas quem sabe aí é o Clarion de Lafayette. Quem não sabe é tipo um youtuber, ex-youtuber, sei lá, ele voltou a fazer vídeo. Eu até fiquei feliz porque ele voltou a fazer vídeo, viu? Mas tipo assim, é um ex-youtuber que tipo, tudo fica com esse doisladismo e esse senso comum muito, mas muito burro. E aqui eu falei dele, pode ser vários. Que doisladismo é esse, professor, que a teoria da ferradura incentiva? Governo Bolsonaro foi pego em algum escândalo de corrupção. Tô dando um exemplo, tá? Não tô falando isso. Alô, STF, não me processa. E vai lá o cara... Mas na época do PT tinha muito mais corrupção. Mas na época... É isso que é muito doisladismo, sabe? Tu sempre usa essa carta super trunfo como se ela acabasse a discussão, sendo que ela não acaba a discussão. Ela só mostra o quanto a pessoa não está apropriada das coisas que ela acredita, inclusive, né? E do que ela quer. Tipo, quando o PT roubava, tá? Agora eu vou dar uma de doisladismo, mas quando o PT roubou lá do mensalão e piriri, galera que falava, ah não, mas o Fernando Henrique também. Tá? Então, isso é um exemplo de doisladismo, mas um exemplo maior, inclusive, vem desse cara, por isso que me inspirou a fazer esse vídeo, vem desse clarião aí, que é o seguinte, ó. A Sara Inverno foi presa, né? Vocês estão ligados? Entre várias outras coisas, um dos motivos é ela, sei lá, fazer um protesto antidemocrático ou pedir um golpe de Estado. Daí vai lá esse clarião e fala a seguinte coisa, ai, mas pedir ditadura do proletariado pode, né? Não é antidemocrático. Bicho, eu não sou marxista, tá? E eu sei que a ditadura do proletariado não é como esse conceito que ele tá pintando dentro de uma ditadura. Tipo, ditadura militar, porque ele faz a mesma comparação com ditadura militar. Eu sei que não é. Eu sei também que ele faz críticas ao marxismo de uma forma muito rasa. De modo geral, as críticas ao marxismo são bem rasas, tá? Isso eu tenho que admitir, pelo menos na internet, óbvio, na internet. Ah, então eu não posso criticar o marxismo. Pode e deve, viu? Pode e deve. Tudo pode ser passível de crítica. Mas crítica é ter critérios, é uma crítica embasada. Por exemplo, eu, de modo geral, acho os marxistas, não Marx, né? Os marxistas, eu acho, de modo geral, toda a construção política deles, elas acabam muito flertando e bebendo de coisas autoritárias. Então, de modo geral, eu acho o marxista autoritário. Mas um caminho que percorreu um marxista não pode ser comparado com o mesmo caminho que percorreu um nazista. E eu digo por que não? Porque um quer claramente acabar com determinados tipos étnicos e outro não. Ah, mas o marxismo, ele quer não sei o que, destruir a ditadura do proletariado. Acho que aí começa a ser passível das críticas. Mas isso não significa que tá um olhando pro outro numa ferradura, sabe? Isso eu acho de uma simplificação muito idiota. Poderia dar vários exemplos de vários youtubers, sabe? Que ficam fazendo essa simplificação da teoria da ferradura de uma forma idiota que, cara, não é nem tão acadêmica assim, pra quem não sabe a teoria da ferradura. É uma teoria, de novo, simplista, tá? Simplista e que não explica a realidade. Ela não consegue explicar a realidade, por exemplo. Ela não consegue explicar aquele negócio Occupy Wall Street ou junho de 2013. Ela não consegue explicar quando determinados movimentos sociais ou espontâneos radicalizam no sentido de ir na raiz da coisa. Não tô falando de violência, tá? Então ela não consegue explicar esse tipo de coisa. E nunca vai conseguir. Porque a construção de conhecimento, ela se dá de uma forma que não é... Porque se a gente aceita a teoria da ferradura como algo válido, é bem isso. Daí a gente cria essas bosta desses youtubers que acha que sabe tudo. Porque tipo, ah não, eu sei bastante sobre esse lado. Mas esse lado é igual esse aqui. Óbvio que não. A construção para o conhecimento é de uma forma muito diferente, tá? Então tá na hora da gente parar de ficar falando essa porra dessa teoria da ferradura, porque a gente só fica incentivando a galera isentona, tá bom? Ai, Renan, mas tu faz vários vídeos isentões falando de todos os lados. Claro que faço, porque eu sou professor, e minha obrigação como professor, dependendo do conceito que a gente vai trabalhar, é explicar, ó,
isso aqui fala isso aqui do conceito, quem pensa assim fala isso aqui do conceito. É a minha função aqui como professor, tá? E a ferradura no cotovelo, tá bom? Era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo no cérebro de vocês. Cogite apoiar o canal e tchau!